Primeira leitura de hoje, palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 43, versículo 16, diz assim: Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas tempestuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mancha de pano e apagaram-se. Não relembrarei coisas passadas. Não olheis para fatos antigos. Não relembreis coisas passadas. Não olhei para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rio na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criarei para mim, e ele cantará meus louvores. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. A nossa segunda leitura de hoje está na palavra do Senhor, na carta de São Paulo aos Filipenses, a partir do capítulo 3, verso 4, que diz o seguinte: Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Meus irmãos, nesse momento, queria chamar aqui nosso reverendo Jaime, que vai trazer a palavra de hoje. Vamos estender nossas mãos e orar por ele. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra que fizemos agora e te agradecemos pela leitura do evangelho que haveremos de fazer. Ilumina, Pai, os nossos corações pelo teu Santo Espírito e conduza-nos, ó Pai, através do seu servo Jaime, numa santa e reverente meditação, Pai, da tua palavra, para que saiamos daqui mais parecidos com Cristo e menos com nós mesmos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Se coloque de pé para a leitura do Santo Evangelho do Senhor. Aclamação do Evangelho. Jesus Cristo diz: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Vós, Senhor. Assim diz o Evangelho desse dia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram um jantar
Marta servia, e Lázaro, um dos que estavam à mesa com ele. Maria tomou um frasco de bálsamo, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se com o perfume do bálsamo. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse: por que esse bálsamo não foi vendido por 300 denários para doar aos pobres? Dizia isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. E ele guardava a bolsa e furtava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse: deixai-a, a fim de que ela o guarde para o dia do meu sepultamento. Os pobres sempre tendes convosco, a mim, porém, não tendes sempre. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, Cristo. Amém. Vocês podem se sentar. Certo. Queridos, o evangelho desse dia fala com a gente a respeito de um dos poucos fatos sobre a vida de Jesus que estão narrados em todos os 4 evangelhos. Se você reparar bem, esse episódio aqui está narrado em Lucas, em Mateus, em Marcos e também no livro de João. E a leitura de hoje é essa passagem no livro de João. E eu queria meditar um pouco com ela, juntamente com vocês, porque a gente está no início da caminhada de Jesus direto para a morte, para a cruz do Calvário. E, poxa, antes de começar isso, eu queria me alegrar aqui com vocês pela presença, primeiro culto do Caduzinho aí depois desse tempo tão cheio que a gente ficou orando tanto, e a gente louva a Deus pela vida desse nosso irmão, em nome de Cristo. Louvamos a Deus pela vida dos seus pais e por todos os irmãos que estiveram com eles, que visitaram em casa, no hospital, que estiveram orando. Glória a Deus por isso, viu? Aleluia. Deus nos ensina em todas essas ocasiões, todas essas situações. Olha só, meus irmãos, mais uma coisa que eu queria dizer para vocês. Se acalma hoje. Dá uma acalmada. Talvez você esteja mais agitado aí hoje, pensando em mil coisas. Talvez você veja as crianças correndo por todo lado aí, isso dá uma desestabilizada. Saiba que eu me desestabilizo também com isso. Mas, antes de tudo, eu acho que é importante a gente reforçar essas coisas, né? Então se acalmem para ouvir a palavra de Deus. Pensa no seguinte: a proclamação do Evangelho todo domingo é como a ceia que você vai comer daqui a pouco. A ceia é essa palavra encarnada, você engole ela. E aqui você está engolindo ela espiritualmente e deixando ela edificar o seu coração. Então convido você assim, já faço o apelo antes do sermão. Antes do sermão chegar ao fim, eu já faço o apelo para você. Pare, aquieta seu coração e ouça a palavra de Deus. Amém? Beleza, dados esses avisos, eu quero iniciar essa exposição do Evangelho de hoje. Peço perdão também por estar fungando muito hoje. Eu sou uma pessoa que tem sinusite e rinite. E há algum tempo isso está me afetando mais esses dias, né? Então esses dias tá tenso. Estão tensos. Bom, Jesus está iniciando aqui a sua caminhada para a cruz, onde ele vai culminar a parte mais importante do seu ministério.
De modo que a festa mais importante para nós não é o Natal, embora a gente celebre muito o Natal. A parte mais importante do Evangelho para nós é exatamente a Páscoa do Senhor. É quando Cristo morre na cruz e ressuscita no terceiro dia. Esse é o centro da nossa fé. E é o centro de tal forma que, se essa ressurreição for só uma metáfora para uma ressurreição da alegria nos nossos corações, isso é muito pequeno, isso é muito vago, isso é nada. Se Jesus não ressuscitou, meu irmão, vocês estão com uma fé tão perdida e tão... Eu não tenho outra palavra para isso, né? Eu disse que o apóstolo Paulo, ele falou certa vez: vocês são os mais miseráveis dos homens. Talvez numa linguagem completamente atualizada, ele diz: gente, vocês são otário se Jesus não ressuscitou dos mortos. Porque assim, ele não ressuscitou e vocês estão nessa vida plantando sementes para uma vida vindoura, para uma nova criação que nem vai acontecer, porque se Jesus não ressuscitou, a nova criação prometida lá nos profetas nem vai acontecer. Ele é a certeza, ele é a prova para nós de que essa nova criação começou. Então isso é central para nós. Mas até chegar lá, Jesus precisou passar pela morte. E o caminho dele para a morte, muitos diriam que começa lá quando ele nasceu, né? O que você marcaria assim como o início da caminhada de Jesus para a cruz? Talvez o Getsêmani? Ou talvez o seu batismo? Ou talvez a sua transfiguração, onde Jesus conversa com Moisés e Elias ali a respeito da obra que ele vai consumar na cruz do Calvário alguns dias depois? Ou do seu nascimento, né? Mas o momento em que isso fica mais claro e reconhecido foi na sua última viagem para Jerusalém, onde as autoridades tinham ordens expressas para prender Jesus, principalmente após a ressurreição de Lázaro. Jesus estava dando umas caminhadas em Jerusalém, fica sabendo que seu amigo de infância, quase irmão, que é Lázaro, estava doente, e ele fica um tempão e não vai lá. Quando ele morre, todo mundo sabe da história, né? O pessoal vem avisar: se você tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido, Jesus. E Jesus vira para Marta e fala: se você crê, você vai ver a glória de Deus. E aí ele chega diante do túmulo, fala: Lázaro, sai para fora. Lázaro sai para fora, ressuscita. E aí, aquele Jesus que todo mundo daquela região tinha ouvido falar, que acalmou tempestade, que curou febre de pessoas, que fez cegos verem, fez surdos ouvirem, que caminhou em cima da água, agora estava todo mundo vendo que ele realmente fazia alguma coisa, que ele realmente era poderoso. Ele tinha acabado de ressuscitar alguém daquela região, próximo de Jerusalém, chamado Betânia. E aí, a fama de Jesus corre naquele lugar. E os fariseus, diz a palavra, que eles ficaram invocados. E como alguém herege, como alguém que provoca uma grande sedição do povo, né? Uma atração muito grande do povo para si, eles decidem prendê-lo. E eles têm ordens expressas das autoridades para prender Jesus assim que eles o vissem, como um agitador das multidões. E eles pretendiam fazer isso antes da Páscoa, porque eles sabiam que na Páscoa... Gente, alguém já viu aquela caminhada lá do muçulmano até Meca, que faz aquela coisa lotada? A Páscoa judaica era assim. Vinha gente de toda Israel e de todo canto do mundo para onde os israelitas tinham ido, e eles se juntavam lá no templo para orar. Se eles fizessem isso no dia da Páscoa, perto da festa, Jerusalém ia estar muito mais lotada, e o povo corria o risco de impedir que Jesus fosse morto. Então as autoridades combinam entre si: nós precisamos prender ele antes da Páscoa. Bom, antes dessa Páscoa, 6 dias antes, diz o apóstolo Paulo, Jesus vai até a casa de Lázaro, né? Nos outros evangelhos vai dizer que ele estava na casa de uma outra pessoa. E que Maria chega lá e aí narra-se a mesma coisa. Ou seja, é sobre o mesmo evento que esses caras estão falando.
Alguns vão achar que é a casa de um Simão leproso, outros vão falar que é a casa do próprio Lázaro. Independentemente de qual casa seja, que isso não seja o que vai prender a sua atenção hoje, algo aconteceu. É interessante você pensar isso, porque quando uma coisa acontece, a polícia, né, forense começa a fazer a coleta dos testemunhos verbais a respeito daquilo, né, faz a história oral das coisas, eles veem que nem todos os testemunhos são idênticos, mas há fatos que são paralelos em todos os testemunhos. Então eles dizem, ó, isso aqui realmente aconteceu, porque está todo mundo falando essa coisa. Né? Todos os evangelhos estão falando de uma mulher que chegou com um perfume caríssimo, jogou aos pés de Jesus, secou isso com seus próprios cabelos. Né? Agora, o detalhe sobre qual casa que era, cara, é igual você ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Tá? Não faz sentido. Depois, se você for um teólogo e quiser lá estudar essas coisas, mas por que tem essa divergência de narrativa? Né? Era um endemoniado ou era dois? Olha, porque o texto de Marcos está falando que é dois, o texto de Mateus está falando que é um, como é que é isso? Cara, o que importa é que ele entrou num cemitério e tinha endemoniado lá e ele curou esse cara. Todos os evangelhos que falam sobre isso falam que ele estava amarrado em correntes e que ninguém conseguia prender aquele cara. E ele cura ele. Você está entendendo? São detalhes do evangelho. E aqui nós estamos com a narrativa de João. Então eu convido você a ir junto com essa narrativa comigo. Imagine Lázaro, um amigão de Jesus, depois de ser ressuscitado, chama Jesus para uma ceia na sua casa. Bora, Jesus, bora. Marta e Maria estão transbordantes de alegria, afinal de contas. A Bíblia não fala que tinha mais alguma outra pessoa na casa. Possivelmente a mulher de Lázaro, se é que ela existia, já havia morrido. E Lázaro morava com as suas duas irmãs, Maria e Marta. Essas duas mulheres iriam ficar completamente desamparadas se Lázaro morresse. E é isso que elas fazem mesmo, elas ficam desesperadas. Tanto que Marta, assim, apesar da amizade dela com Jesus, ela chega a dizer para ele, meio que xingando, né? Se você tivesse vindo quando eu te chamei, ele não tinha morrido. Ele falou, calma, Marta. Marta, né? Toda vez é a Marta, coitada. Mas aí foi ali que a Maria, irmã da Marta, faz uma coisa extravagante e extraordinária. Qual que é o contexto, gente? Não era só uma hospitalidade que eles estavam oferecendo para Jesus. Era uma coisa subversiva, porque assim, as autoridades tinham dado ordens expressas. Se alguém vê Jesus, esse tal aí que está falando que ele opera milagres e tal, conta pra gente. Então o que eles estão fazendo basicamente aqui? Eles estão acolhendo um criminoso procurado pelas autoridades dentro da casa deles. É um negócio subversivo. Estão escondendo um homem procurado. E o ambiente ali não era um ambiente de alegria e felicidade, era um ambiente de tensão. Por quê? Tanto os discípulos quanto Maria, Marta e Lázaro, que tinha sido ressuscitado, inclusive um dos evangelhos diz que as autoridades queriam matar o Lázaro, para ninguém chegar lá e ver o Lázaro vivo e falar, não, velho, ele ressuscitou mesmo. Né? Essa era a ideia. Então estava todo mundo morrendo de medo. Ainda mais a casa de Lázaro, porque, enfim, aonde eles chegassem em Betânia e falaram, onde é o Lázaro aqui que ressuscitou? Ah, fica ali. Então, assim, o medo era iminente. Se alguém batesse na porta, saía correndo um para cada lado ali. E, né, nesse ambiente tenso, Maria e Marta estavam hiper gratas a Jesus pela ressurreição do seu irmão. Lázaro mais ainda, imagina. As irmãs ganharam o suporte da sua vida. Os homens cuidavam da casa, do lar, aquela coisa. Mulheres sozinhas naquele tempo ficavam desamparadas. Tanto que uma das classes que a Bíblia fala que Deus ia fazer justiça quando o reino de Deus chegasse, era uma das classes mais desamparadas, era a criança órfã e também a mulher viúva. Porque ela não tinha um amparo. E ela não podia trabalhar com as mesmas coisas que homens trabalhavam. Não tinha condição de sustentar uma casa, e aí ficava o desamparo total. Ficavam à mercê de outros homens, né? Precisavam, inclusive, às vezes, se doar e se casar para homens que nem gostavam, mas eles iam sustentar a casa para elas. Olha que doideira. E elas estavam imensamente felizes por ter fugido disso. E Lázaro mais ainda, né? Mas Lázaro estava feliz assim, pô, Jesus, eu estava meio que morto, né? E aí eu ganhei a vida.
Eu estou muito grato. E aí Lázaro está sentado na mesa, né? Mas todos sabiam que podia ser a última vez que eles viam Jesus. Todo mundo sabia que aquela poderia ser uma última ceia com Jesus. E ele recebe ali uma gratidão personalizada pelo que a gente vê no texto, né? Marta demonstra sua gratidão servindo à mesa. Era uma família que não era muito pobre, né? E eles poderiam ter empregados para poder dizer para eles assim, olha, cuida aí da recepção, vamos colocar os pratos aí, a comida e tudo mais. Eu vou ficar na mesa com Jesus. Glória a Deus, mais uma vez o café está maravilhoso. Eu vou ficar aqui na mesa. Mas não, Marta faz questão de ser a empregada, ela faz questão de servir naquele dia. Falou, não quero saber disso. Eu sei que Jesus já me chamou a atenção porque Maria estava lá aos pés dele e aí eu fiquei reclamando porque eu estava trabalhando enquanto ela estava lá ouvindo. Eu sei que Jesus queria que eu estivesse lá, mas assim, hoje eu quero servir com alegria. Jesus não chama a atenção dela. E Lázaro está só querendo passar mais um tempo do lado de Jesus, o seu amigo, sabendo que pode ser a última vez. E assim, Maria, às vezes eu suspeito que ela fosse autista, porque ela assim, não ligava para as convenções sociais, zero. Quando você descobre que você é autista, você quer que todo mundo seja autista também, né? Mas ela assim, as convenções sociais para ela era meio que assim, ela sabia que mulher não podia aprender. Isso era um costume, era uma cultura daquele tempo. No entanto, ela senta na mesa para poder aprender. Isso era um escândalo para aquele tempo. Marta fica invocada com ela por conta disso. E Maria está assim, pô, você está irritada. Está tudo certo, está tudo normal, né? Maria não era convencional, definitivamente. E ela fazia aquilo que o coração dela mandava, sabe? Ela ia e fazia para Jesus, porque ela amava Jesus. Ela é a menos convencional e ela expressa a sua gratidão de uma forma diferente. Mas antes de falar da forma como ela expressa a sua gratidão, eu queria falar um pouco do contexto da hospitalidade naquele tempo. A galera não andava com sapato fechado igual a gente tem hoje, né? Esse sapato fechado foi criado algum tempo depois na história. Você pensa num cara que caminhava de Jerusalém, Betânia, não sei o quê. Você já usou sandália? Eu gosto de usar sandália franciscana. Ela fica meio suja e quando dá chulé, é um chulé horroroso. Né? Não bota meia, aquela coisa assim. Agora, pensa naquele tempo que não tinha estrada de asfalto. Era pior ainda, né? Era poeira, chulé, suor. O pé deve que chegava todo preto na casa do colega. Né? E quando eles chegavam, qual era o costume? Ou você pede os servos da casa para lavar o pé do seu convidado, e depois você ia lá e ungia a cabeça dele com um óleo, para dar um cheirinho mais agradável. Era tipo um perfume, um tipo de desodorante daquele tempo. Ou você mesmo providenciava a bacia e a toalha para a pessoa lavar o seu pé. Você, de jeito nenhum, você não lava o pé do seu convidado, isso é constrangedor. Isso é uma coisa de servo. E o próprio convidado iria ficar sem graça se você fizesse isso. Então, eram duas opções. Ou é um servo da casa, ou é a própria pessoa que lava os seus pés. Só que acontece que isso não acontece naquele dia. Jesus chega, talvez por ser muito amigo da família, e o pessoal se esquece dessas convenções sociais aí. E Maria vai realizar essa convenção social, né? É claro, você ungir a cabeça da pessoa quando o hóspede era importante. Se fosse qualquer hóspede, não é qualquer pessoa assim, chegou na sua casa e você vai lá e unge a cabeça dela com óleo. Mas quando é importante, eles fazem isso. Então, o costume de ter Jesus ali na família, em casa e tal, talvez eles tivessem esquecido. E Jesus estava um pouco se lixando para isso também. Jesus não estava assim, entrei aqui, vocês não fizeram nada, não me acolheram desse dia. Tudo bem, vocês me receberam na sua casa aí com a minha sandália, tá tudo de boa, né? Às vezes eu fico constrangido, porque tem alguns apartamentos, eu não tinha esse costume a vida inteira, gente. Eu peço até desculpa quando eu entro no seu apartamento e você tem o costume de tirar o sapato. Aí hoje em dia eu estou começando a aprender a perguntar. Falou, aqui é com sapato ou sem sapato? Aí eu vejo todo mundo deixando lá na porta, eu já deixo meu chinelo, meu sapato lá e entro na casa da pessoa descalço. Às vezes é porque eu tenho vergonha do meu pé também. Meu pé não é o pé mais bonito do mundo também, não. Mas eu entro de meia e tal. Mas
Cara, a convenção daquele tempo era essa, né? E aí Maria vai fazer, né, essas vezes da casa. Só que ela faz assim, com um exagero de amor. Ela faz com um amor assim que extravasa, né? Ela faz ambas as gentilezas. Se reconhecendo como serva, porque é só um servo que faria uma coisa dessa. Ela poderia vir com a toalha e com um balde e entregar para Jesus, mas ela não vem com um balde e uma toalha. Ela vem com um tipo de perfume daquele tempo que era caro no nível de assim... Eu cheguei aqui, o André abriu meu computador e falou, Jaime, por que você perguntou? Por que você estava pesquisando aqui no seu computador o valor de um salário mínimo, né? Não, é porque eu estou assim, calculando quanto custa 12 salários mínimos para eu ter uma noção de quanto custava esse frasco, porque era o salário de um ano de um trabalhador inteiro. Então, um ano, o salário inteiro de uma pessoa, de um trabalhador comum. Ou seja, no mínimo, aquele frasco que ela tinha em mãos custava 18 mil e alguma coisa no nosso tempo hoje. Pensa num perfuminho de 18 mil e eu me dobro aqui aos pés do Amarildo. Esse negócio tinha que ser quebrado. Era um vaso. Então eles quebram o vaso e derramam na cabeça, nos pés. Aí eu fico pensando, Amarildo, misericórdia, Jaime, faz uma coisa dessa. Você podia até dar para os pobres, né? Eu imagino. O Amarildo falaria isso comigo, com certeza. Mano, faz uma loucura dessa, mano. Dá para os pobres, seu doido. E aí, cara, Maria faz exatamente isso. Ela quebra aquele vasinho, talvez um vaso um pouco maior, e derrama. Aqui no livro de João vai falar que ela derrama nos pés. E seca com os cabelos e vai beijando ali os pés de Jesus, né? Não, acho que nesse evangelho nem fala do beijo. Os outros evangelhos vão dizer que ela derrama esse óleo em cima da cabeça e depois, chorando, ela lava os pés de Jesus com as lágrimas e seca com os cabelos. Bom, fato é que essa mulher pegou um perfume caro e derramou no corpo de Jesus. Se derramou na cabeça, isso foi descendo pelas costas, foi para os pés, e ela chega, algum evangelho fala que ela chega por trás, e aí começa a beijar, começa a lavar os pés de Jesus, talvez sentado numa cadeira, talvez em pé. Não dá para entender isso aqui. Eu sei que ela faz desse jeito. Ambas as gentilezas, ela se considera uma serva porque está lavando, né? E ela faz também a gentileza de entender que Jesus é um convidado mais precioso que ela jamais receber em sua casa. Então ela derrama isso na cabeça dele. Mas ela faz com um exagero de extravagância tão grande. Assim como a Marta não permite que empregados façam seu serviço naquele dia, Maria também não permite, né? E aí, com um óleo, possivelmente vindo lá do Himalaia, que custava esse salário, né, 18.300 hoje em dia, né? Se for um salário mínimo, vai saber quanto que era naquele tempo. Ela unge a cabeça de Jesus e dá seus beijos e em lágrimas vai secando aquele óleo com os seus próprios cabelos. Ou seja, eu não quero uma toalha para limpar os seus pés, eu quero que os meus próprios cabelos te limpem. Eu quero estar junto com você. Eu não sei se você notou na leitura, na segunda leitura de hoje, lá em Filipenses, que o apóstolo Paulo fala a respeito de não considerar nada tão precioso quanto Cristo. Mas ele decide perder todas as coisas para que ele torne-se participante no sofrimento de Cristo. Era meio que isso que Marta está querendo. Ela está querendo se unir, se fundir a Jesus, de modo que os próprios cabelos lavassem os seus pés, tão preciosos para ela. Ela quer se unir com Jesus naquela morte. E uma coisa que ela está fazendo, gente, ela está reconhecendo que Jesus vai morrer. De acordo com o evangelho de Lucas, o cara reclama que ela estava fazendo uma coisa muito extravagante. Ele fala que ela foi mais perdoada do que qualquer outro discípulo. Por isso ela expressava mais amor. Ele usa aquela parábola dos dois devedores de um credor. Um devia 50 denários, o outro devia 500 denários. Não tendo como pagar, ele perdoa os dois. Aí ele pergunta, quem vai amar ele mais? Aí o Simão, leproso, supostamente o dono da casa nesse outro evangelho, vai dizer,
com certeza o que foi mais perdoado. Ele falou, pois é. Ela foi muito perdoada, por isso que ela está amando extravagantemente. É engraçado porque fala assim que, olha, eu entrei nessa casa, você não ungiu minha cabeça. Você não preparou uma bacia para lavar meus pés. Mas ela me ungiu com um perfume caríssimo e lavou meus pés com as suas próprias lágrimas e secou com os próprios cabelos e não para de beijar os meus pés desde que eu entrei aqui. Ou seja, ela ficou beijando os pés de Jesus durante um bom tempo. Olha que doideira isso. Aí eu pergunto assim, como vai, né, a sua consciência de ter perdoado, de ser perdoada por Cristo? Você considera que Ele realmente te perdoou muito? Porque assim, quando você se considera muito perdoado, eu poderia inverter isso aqui e falar, olha, qual é o nível da sua compreensão de quão pecador você é? Não, eu estou perguntando assim, qual que é o nível da sua compreensão de quão perdoado você é por Jesus? Porque quando você se entende perdoado, você ama extravagantemente. Você expressa um amor sem tamanho. E Jesus está falando assim, olha, isso que ela está derramando aqui, não precisa de palavras. A Bíblia não diz que ela diz nada, a não ser o seu ato. Tudo que ela faz naquele dia é o ato dela. Ela não precisa dizer nada. Sua atitude diz tudo. Ela não se constrange com as convenções sociais. Ela se senta com homens. Ela age como serva. Você tem se preocupado muito com as convenções sociais? Na hora de obedecer a Jesus? Na hora de expressar o seu amor por Jesus? As convenções sociais são muito fortes para você? Porque para o resto da galera toda era. Mas para ela pouco importava. Mas a respeito dessa galera toda, Jesus não diz nada. A respeito dela, Jesus fala assim, ela me ama muito. Com que turma que você quer parecer aqui, meu irmão? Para aqueles discípulos que estão querendo ignorar esse fato e deixá-lo de lado, de que Jesus está dizendo, olha, eu vou morrer. Ou você quer se juntar a Marta e derramar um perfume caro aos pés de Jesus? Talvez a riqueza das suas forças, talvez a riqueza do seu voluntariado, a riqueza dos seus dons, a riqueza de tudo que você tem sendo derramado aos pés de Jesus sem se importar. Muita gente fala isso comigo. Ô Jaime, assim, você está entregando demais assim, para a igreja. Eu acho que você poderia estar fazendo outra coisa, desenvolvendo um outro projeto de vida, que vai te render assim, alguma grana mais, né, considerável aí no futuro e tal. Não, meu irmão. E eu nem imagino que essa igreja vai se tornar uma mega church. Vai poder me pagar um salário de 20 mil reais, 60 mil, como alguns pastores por aí. Eu não espero isso. Se isso vier a acontecer, meu irmão, que seja só o necessário. E que o mais seja realmente distribuído e abençoando pessoas. Mas olha, eu não estou esperando, porque isso não é o sucesso ministerial. Sucesso ministerial é poder pastorear pessoas e saber que você está conduzindo elas para Jesus. Se Jesus quiser que uma comunidade cresça, ela cresce. Se Ele não quiser, ela não cresce. E as pessoas vão simplesmente fazer aquilo que elas precisam fazer. A minha preocupação é essa. Eu quero chegar lá no final, no dia do julgamento, e Jesus olhar e falar, Jaime, você me amou. Estou feliz por isso. Que o seu desejo seja chegar um dia diante de Jesus e ter dele o testemunho de que você o amou nessa vida. Eu conheço pessoas que são extravagantes na sua doação. Algumas nem se regulam muito aí. O Amarildo, às vezes, assim, é constrangedor a doação que ele faz. Do seu tempo, do seu dinheiro, da sua vida. Teve uma vez que minha cachorra foi atropelada. Não valia nada, uma vira-lata. E aí nós levamos na clínica São Francisco. Falamos, São Francisco, pobreza deve ser uma coisa barata. Tomei um susto. Não, vai ficar em 3 mil e tanto. Quê?
Não pega essa cachorra. Falei, ó, se ela tirar, vai morrer. Falei, não tem condição, não sei o que e tal. A Marildo falou, ó, já paguei ali para você, primeira parcela, 1.000. Falei, cara, você tá pagando R$1.000 numa vira-lata. Ele falou, olha, ela é sua. E outra coisa, e ainda me constrangeu ainda, ele falou que a criação espera a manifestação da glória dos filhos de Deus. Falei, não, velho, aí você me pegou. Se a gente não tiver esse cuidado com a criação, falei, não, mano. Talvez porque eu tivesse que pagar os outros 2.000. Mas, cara, tem certas generosidades que são extravagantes e você fica sem jeito. A gente tem que aprender essas duas coisas, né? Receber essa generosidade e abençoar os outros generosamente. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas se consideram muito perdoadas. Se você não se acha muito perdoado, cara, você não vai fazer nada mesmo. É isso. Ela fez o que era mais convencional, da forma mais anticonvencional possível. E ela percebe uma atmosfera agridoce naquele espaço. E age como se fosse a última vez que vai ver Jesus. Talvez seja a única pessoa ali que compreendeu realmente a mensagem de Jesus sobre a necessidade dele morrer. Porque desde a transfiguração, Jesus estava falando assim, gente, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos das autoridades, sofra e depois morra e ressuscite no terceiro dia. Os discípulos paravam nessa parte de ser entregue, porque eles entendiam assim, se ele é o Messias mesmo, então ele vai chegar, vai tomar o reino de Herodes, a partir de Herodes ele vai chegar no César, vai passar a faca no pescoço dele e vai governar o mundo. Porque Roma governa o mundo, então se ele estiver governando Roma, ele vai governar o mundo e acabou. Agora o Messias vai reinar e vai trazer a paz sobre toda a terra. Só que o caminho de Jesus era um pouco diferente do que eles esperavam. O trono dele seria uma cruz. A coroa dele seria uma coroa de espinhos. E ele fala que da perspectiva do reino de Deus, o amor, o serviço pelo próximo é o verdadeiro poder, é a verdadeira autoridade. O maior no reino dos céus é aquele que é servo de todos. E Jesus está encarnando essa mensagem. Ele diz, eu vou ser o servo de todos aqui. Maria talvez seja a única pessoa que entendeu isso aquele dia. Por quê? Porque Pedro estava assim, Jesus, não fala uma coisa dessa. Ele tinha acabado de tomar uma traulitada de Jesus. Jesus, não fala uma coisa dessa não. É engraçado que Jesus tinha falado com ele, olha, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque ele tinha reconhecido que Jesus era o Messias, filho do Deus vivo. Aí pouco depois ele, é necessário que o filho do homem morra e tal. E aí ele chega, Jesus, chega aqui à parte. Deixa eu te ensinar um negócio. Fala essas coisas não. Essas coisas meio depreciativas assim, não pega bem. Ele falou, olha, para trás de mim, Satanás. De anjo a Satanás em 2 minutos. O que aconteceu? É claro, Satanás significa inimigo, né? Ou seja, à minha frente, querendo me ensinar o que fazer, a respeito da minha morte, que precisa se consumar, de acordo com o que eu estou ensinando para vocês, à minha frente tu és Satanás, você está sendo pedra de tropeço, você está sendo inimigo do projeto do reino de Deus. Atrás de mim você é discípulo, então ele está sendo misericordioso com Pedro, dizendo, vai para trás de mim. Quantas vezes ele não precisa dizer isso para nós? Para trás de mim, Satanás. Você não está sendo discípulo, não. Você está querendo construir um Jesus diferente. Mas Marta entendeu a mensagem. Talvez ela não tinha compreensão total do que tinha para acontecer. Mas ela tinha entendido, olha, nada do que eu fizer vai poder mudar essa situação. O que está para acontecer. Se ele diz que isso é importante para cumprir a missão e obedecer o Pai, então que seja. Eu vou adorar Ele por isso. Eu não entendo, mas eu vou adorar. Ela não ama menos que os demais discípulos. Pelo contrário, de acordo com Jesus, ela amou muito. Porque ela foi muito perdoada. Foi muito amada por Jesus. Ela não entende. Mas ela aceita. Isso é muito poderoso na vida de Marta. Tem muita coisa com Deus, velho, que você não vai entender. Mas você vai aceitar. O caminho da cruz é isso. É uma coisa que a gente não entende. Por que foi necessário? Por que é assim? Por que é assado? Eu não sei. Mas essa é a última vez que eu vou vê-la. Mas essa é a última vez que eu vou ver Jesus. Não vai ter nada que eu vou fazer para mudar isso. Então,
eu vou fazer o que eu posso. O que eu posso fazer, de acordo com o meu nível de entendimento do que está para acontecer. É isso que Marta faz. E de acordo com Jesus, no evangelho mais para frente, ele vai dizer assim, olha, ela fez o que pôde. Ele fala desse jeito, eu acho interessante isso. Ela fez o que estava ao seu alcance. Marcos 14, 8. Ela fez o que estava ao seu alcance para demonstrar o seu amor. Seu amor por Jesus lhe dá a intuição de que ele está convicto de que aquilo ali é a vontade de Deus. E esse amor por Jesus capacita ela a aceitar o que está para acontecer. O amor dela dá para ela uma confiança plena em Jesus. O que ela faz deverá ser lembrado onde quer que o evangelho seja pregado, ou seja, o evangelho é sobre a vida de Jesus toda, né? Mas ele fala assim, olha, aonde quer que o evangelho seja pregado ao redor do mundo, essa atitude dela vai ser lembrada. Estamos aqui hoje cumprindo essa palavra de Jesus. Aonde quer que o evangelho seja pregado ao redor do mundo, a atitude dessa mulher vai ser lembrada. Sabe por que isso? Porque essa atitude dela está penetrando o centro do evangelho. Ela penetra o cerne do evangelho, prevendo a cruz de Jesus. Como assim, Jaime? Ela está ungindo Jesus por amor a ele? Sim. Mas de acordo com Jesus, ela está ungindo ele para a morte dele. A nossa adoração a Jesus não é só por uma questão de alegria. A gente está ungindo por causa da sua morte. Nunca é sobre entender perfeitamente, teologicamente, filosoficamente. Inclusive nessa sala tinha duas figuras. A de Pedro, que não entendeu e não foi confiante, e ele foi um diabo. Mas Maria não entendeu também, mas confiando, ela foi discípula. O que faz a diferença não é entender ou não entender perfeitamente, teologicamente, o caminho de Deus. É confiar em Jesus. Confiar em Jesus. É tudo que nós precisamos. E esse amor de Maria transforma aquele ambiente, física e metaforicamente. Fisicamente, o amor dela derramado aos pés de Jesus invade aquele cheiro, invade toda a sala, todo lugar onde eles estavam. Mas metaforicamente também, porque as pessoas ficam sentindo um cheiro de alegria. Afinal de contas, perfume era usado naquele tempo em duas ocasiões. Em festa, para lembrar, incentivar a intuição das pessoas a uma alegria. Mas era usada também nos velórios, para disfarçar o cheiro da morte. O cheiro de tristeza, para que as pessoas pudessem, de alguma forma, permanecer naquele local. Maria está usando isso das duas formas. Disfarça ali o cheiro de morte, de dor, e ajuda ela, com a alegria de Deus, a encarar o sofrimento que está por vir. Ajuda ela a acolher o sofrimento que está vindo. Ela não quer esquecer, ela quer encarar com alegria, já que isso é a vontade de Deus. Ela faz meio que o que Jesus vai fazer no Getsemane. Se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu estou aceitando ela. O uso do óleo era para a festa, para incentivar a alegria das pessoas. O sentimento ali era agridoce. Tinha alegria e tinha tristeza ao mesmo tempo. Há também uma festa. Ela não entende o porquê, mas ela está esperando que a coisa mais importante sobre o ministério de Jesus vai acontecer. Ela não sabe como, mas ela está ungindo ali os pés de Jesus para o seu sepultamento. De acordo com o próprio Jesus, ele vira para as pessoas e fala, deixem ela em paz. Porque as pessoas estão criticando. A perspectiva dos outros é, isso é um desperdício. A perspectiva dos outros é, olha, você está muito errada. Que vergonha essa sua atitude. Você não vai parar com isso, não? Mas Jesus fala, deixem ela em paz, porque ela está me ungindo para o meu sepultamento. E os discípulos, não, mas o Messias vai viver para sempre. Como é que é isso?
Não pode ser. O cheiro daquele perfume invade o ambiente. E toma os convidados, convidando eles ao mesmo amor e reconhecimento que ela está fazendo. Gente, vamos celebrar comigo. Ele está indo fazer a vontade do Pai. Mas é para morrer. Não importa, ele está indo fazer a vontade do Pai. Confiem. Eu vou adorar. E o cheiro dessa adoração invade aquela sala. Mas nem todo mundo entende. A perspectiva principal era desperdício. 18.300 reais. Para isso? Você acha que é desperdício gastar seu tempo vindo na igreja, meu irmão? Aos domingos? Gastar gasolina, gastar dinheiro, gastar suas roupas, paramentos, esses paramentos de pastor, de padre. O voluntariado. Pô, estou recebendo nada por isso, mas estou fazendo café artesanal todo dia. Estou indo lá na igreja limpar banheiro, estou indo lá na igreja cantar. Neemias tem uma voz linda, podia estar ganhando dinheiro aí nos barzinhos, fazendo show e tal, mas ele decidiu vir para a igreja. Tem gente que tem uma qualidade fotográfica cabulosa e gasta isso aqui. Gasta seu dom musical, gasta seu dom como fotógrafo, tudo aqui servindo. Falou, não, isso aqui nem é para eu ganhar dinheiro, é para servir a Jesus. Ou às vezes ele faz a mesma coisa lá e usa o trabalho dele aqui. E muita gente assim, cara, qual é a lógica de se fazer isso na igreja? A questão não é que é a igreja, a questão é que isso aqui é o corpo de Cristo. É o ponto mais pleno de contato com o corpo de Cristo que você pode ter. É a sua igreja local. O corpo de Cristo. Alguns poderiam dizer, por que não estamos no voluntariado? Em uma obra social nesse momento, é domingo. Você quer oferecer para Jesus? Pô, vai numa obra social, tem gente que fala isso, né? Vai caçar a igreja para quê? Meu irmão, olha só. Nós confiamos em Jesus. Domingo é dia do Senhor. Não é dia de arrumar a casa. Não é dia de pegar as tarefas atrasadas para resolver. Não é dia de estudar aquilo que eu deveria ter estudado durante a semana. Não é dia de eu fazer nada mais, nada menos do que vir e celebrar junto com os meus irmãos a ressurreição de Jesus. E Jesus diz para eles, olha, os pobres vocês vão ter para sempre com vocês. A gente pensa assim, nossa, que coisa mais grossa que Jesus está falando, né? Mas, além disso, gente, o caminho da cruz é o caminho pelo qual Cristo vai mergulhar na situação do pobre, do mais miserável da face da terra, através da cruz. A necessidade do pobre não é só de dinheiro. A necessidade do pobre, assim como a minha e a sua, que são pobres também, é salvação. E Jesus se identifica plenamente com os pecadores através desse mergulho que ele está fazendo a partir dali. Na verdade, quem estava preocupado com os pobres mesmo era Maria. Sabe por quê? Ele diz assim que ela amou num nível hard, num nível muito mais alto do que todo mundo ali em volta deles. Mas a palavra diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? O amor a Deus profundamente, amar a Deus profundamente, é necessariamente amar o seu próximo como você mesmo. Quando você ama Cristo nesse nível, você também ama o pobre incondicionalmente. Você também ama o seu próximo incondicionalmente. Você que está aqui aprendendo a amar Jesus, entregando seu serviço a Jesus, entregando seus dízimos e ofertas para sustentar essa missão, você está amando o pobre num nível profundo, como Maria, somente Maria aqui nessa ocasião pôde amar. Dá para entender isso? Era um nível profundo de amor. Seu amor por Jesus não é falho. Quando você o ama incondicionalmente, ele direciona o seu amor para o pobre. E isso é incondicional. Eu amo a Deus. Não tem como amar a Deus se você não ama seu irmão. Mas quando o seu amor pelo próximo vira a religião e você esquece de Jesus, o seu amor pelo próximo vai durar até a página 2.
Porque vai chegar uma hora que você vai ver que não dá para sustentar esse amor todo. E se você não receber alguma coisa para poder ajudar o próximo, não vai rolar de continuar ajudando o próximo. De repente você vai ver a sua necessidade e falar, ó, eu tenho filho para cuidar, eu tenho coisa para fazer, eu não estou com muito recurso e tal. Só quem ama a Jesus profundamente tem coragem de abrir mão do que é seu, do que é dos seus filhos, daquilo que é da sua casa e derramar em amor por alguém que nem conhece, ou por amor ao seu inimigo. Porque é Cristo que diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo, mas olha só, ame mais, ama teu inimigo e ore por aqueles que vos perseguem. É Jesus que nos ensina, dizendo que quando você faz para o menor dos pequeninos, a mim me fizeste. A quem Marta, Maria e Lázaro estão amando, a quem Maria, mais do que todo mundo, está amando aqui? Ela está amando aquele que encarna o pobre, o oprimido, o pequenino. Jesus é o irmão dos pobres e ele está conosco para sempre, inclusive na figura do pobre. Por isso que ele está dizendo, olha, os pobres vocês vão ter com vocês para sempre. E depois ele vai dizer, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando é que eu estou vendo Jesus no pobre? Porque isso também faz parte do evangelho. Você tem algum problema? Seu bolso está cheio de escorpião? Chega lá no EPA, você não tem coragem de doar um pouquinho para o Hospital Mário Campos, Hospital da Baleia. Ó, senhor, deu R$1,50. Você quer doar 50 centavos para o hospital? Não. Como assim não, cara? Você não para ajudar. Tem o Nubank tem até uma forma de você doar diretamente para algumas instituições. Tem gente falando, não, eu não vou doar porque isso aqui é uma roubalheira danada. É? Beleza, e quando é que você doou? Nunca. Você não faz isso. Tem gente que tem esse discurso de Judas. Ah, isso poderia ser dado aos pobres. É mesmo, quando é que você deu para o pobre? Na boa, irmão. Quando você estiver fazendo melhor do que Cristo, melhor do que seus irmãos crentes que estão indo lá dar o sopão para o pobre, levar a marmita, cortar cabelo, abraçar, bater um papo com morador de rua. Você já bateu papo com morador de rua? Está precisando muito do seu tempo? Porque quando você começa a conversar, ele dispara a falar, porque ninguém quer falar com eles. Você já fez isso? Então não vem com esse discursinho de que era para ser entregue aos pobres, não. Porque você nem ama os pobres. Jesus ama os pobres. E Jesus ensina a gente a amar o pobre de verdade. E assim como ele, nós não consideramos nada. Assim como assim como Maria, nós não consideramos nada tão importante quanto Cristo. O que para mim era ganho, reputei-o por perda por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, as considero como escória, como esterco, para ganhar o Messias, e ser achado nele, assim como Maria. Ela queria ser achada nele, não tendo a minha justiça própria, que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição, me assemelhando à sua morte, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua vontade, para ver se de alguma forma, de alguma maneira, eu possa também chegar à ressurreição dentre os mortos. O que é tão importante para você? Se coloque de pé nesse momento. Glória a Deus. Oremos um pouco a respeito disso. Nosso Deus, perdão por criticarmos atos como o de Maria, mas não fazermos nem um terço do que ela fez, Senhor.
Ensina-nos a amar a Ti incondicionalmente. Dá-nos a graça de fazer pelo menos um pouquinho do que ela fez. Derramando-nos, entregando-nos em adoração a Ti, ó Deus. Com toda a sinceridade do nosso coração, ó Pai. É isso que nós queremos hoje. Dai-nos essa graça, Senhor. Deus de majestade ilimitada. Que sujou os teus pés nessa terra. E se permitiu ter os seus pés lavados por Marta. Mas que depois daquilo ali decide lavar os pés de todos. Como verdadeiro servo. Aquele que veio para servir. Esteja conosco, Senhor Jesus. Aceita o nosso humilde amor, que não chega aos pés do de Maria, mas aceita a nossa humilde oferenda de amor diante de Ti. Aceita nossas ofertas que fazemos a Ti hoje com nosso amor, gratidão, com nossas vozes, com a nossa música, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Aceita, Senhor, por Tua misericórdia. Recebe diante do Teu trono.